Oi, gente. Bom, eu só gravando esse vídeo, eu não sei nem o porquê que eu tô gravando isso, mas eu vou gravar pra tirar dúvidas de vocês. Tem muita gente me perguntando no Instagram e no TikTok, que é minhas redes, né? E no Twitter, o porquê do meu rosto ser assim. Bom, vamos lá, começar por partes. Quando eu fiz 20 anos de idade, eu perdi a minha mãe. A minha mãe morreu de infarto, né? E após 6 meses da morte dela, eu descobri que eu estava com câncer. Ah, mas Luana, como assim? Então, foi muito, assim, triste pra mim, porque eu nunca imaginei passar por isso. Essa doença me chegou num nível que eu não esperava, né? Eu tinha acabado de perder a minha mãe e eu estava muito triste, muito abalada com tudo que estava acontecendo, enfim. E então eu descobri que eu estava com câncer e aí eu tive que iniciar o meu tratamento e não foi nada fácil pra mim, porque eu não tinha a minha mãe ali do meu lado. Estava me acompanhando, mas eu tive as minhas filhas, tive o meu pai, os meus irmãos, tive o meu marido, né, que hoje é marido, mas pai era meu namorado. E aí começa assim, gente, assim que eu descobri, eu tive que começar o meu tratamento imediatamente, porque eu já não podia conversar, eu já não estava podendo mais me alimentar pela boca. O meu estágio, ele começou muito rápido, sabe? Graças a Deus eu corri com o meu tratamento, no começo eu não queria, mas a gente tem que se esforçar, né? Tanta gente que está ao nosso lado, falando, não, eu sou com você, você é forte, você vai superar isso. Mas pra mim não era assim, porque eu tinha acabado de perder a minha mãe, eu estava muito triste, muito abalada, e eu não aceitava essa doença. No começo foi muito triste pra mim, gente, mas enfim. E aí, assim que eu descobri, eu já fui. Pra quem não sabe, eu faço trabalho no Hospital de Câncer em Barretos, Hospital do Amor. E aí lá, os meus médicos me encaminhou pra mim fazer fisioterapia, eu fiz várias sessões de fisioterapia. Conforme eu ia fazendo a fisioterapia, eu ia ficando mais fraca, e mais fraca, e mais fraca. Porque eu não tinha vontade de se alimentar, porque a fisioterapia tira a vontade de alimentar da gente, tira o apetite. Desculpa. E então eu fui fazendo a fisioterapia e fui ficando mais debilitada. Até um determinado certo tempo, que eu já não conseguia andar mais, eu tive que começar a andar de cadeira de rodas, porque eu estava muito fraca. E eu fui perdendo muito peso, muito peso. E aí os médicos decidiram que eu comecei com a quimioterapia branca. Eu tomei 3 quimioterapias brancas e não estava resolvendo. E então meus médicos decidiram que eu ia tomar a vermelha, que é a mais forte, né? Pra ver se ia combater o tumor, pra ver se ia diminuir pra mim pra cirurgia. E aí então eu parei de tomar a quimioterapia branca e iniciei a quimioterapia vermelha, que é a pesada. E aí, como eu disse, eu não tinha apetite pra comer nada, tudo que eu comia eu jogava fora, eu vomitava, eu sentia muita dor no corpo, eu tava muito triste, gente. Eu tava numa fase ali, assim, eu não tinha minha mãe ali do meu lado falando, não filha, vamos, eu tô com você, eu não tive, mas graças a Deus eu tive a minha tia, eu tive o meu irmão,
tive a minha irmã, as minhas tias, né? As minhas primas, meus primos. E enfim, meu pai, enfim, nossa senhora, meu pai, olha, gente. E graças a Deus tive o meu namorado, que hoje é meu marido. Depois se remonta no outro vídeo. Bom, enfim. E aí eu comecei, né? A fisioterapia, talalá, beleza. Aí, assim que eu iniciei a filha vermelha, eu já não. Eu fiz de cama. Eu já estava de cama, debilitada, não tomava banho sozinha, não fazia nada sozinha, não me alimentava por sonda, porque eu tive que colocar a sonda na barriga para me alimentar pela sonda. Enfim. E. Gente, me perdoa, mas eu queria gravar isso. Eu comecei a lembrar de tudo que eu passei e não é assim, é gratificante de eu estar aqui contando pra vocês. E eu vou continuar. Bom, enfim. E aí aquilo deu reação, né? E eu, graças a Deus, o meu médico falou, não, agora a gente vai te operar. Então aí eu fui pro centro cirúrgico, mas eu perguntei, o meu médico falou pro meu pai, né? Pra minha família, falou pro meu marido, que hoje é meu marido, ela é meu namorado, falou pra eles que eu poderia não sobreviver nessa cirurgia, porque eu corria vários riscos, né? Porque qualquer cirurgia a gente corre risco. Então, por conta desse tumor, a minha boca, eu não conseguia mais conversar, eu não, sabe assim, não conversava, não falava nada, gente, nada. Então, enfim, aí eu fui pro centro cirúrgico e meu namorado, meu marido lá fora, preocupado comigo, né? E ele estava lá, mandando mensagem pro meu pai no WhatsApp, no WhatsApp da família, pra minha tia, pro meu irmão, enfim. Então aí eu achei que eu estava num estado que eu falei, gente, eu não vou aguentar essa cirurgia, eu não vou dar conta, porque eu sou fraca, e eu vou acabar, né, me perdendo, vou acabar morrendo. Mas graças ao meu irmão Deus, a minha cirurgia durou 23 horas, porque eu tive que tirar o osso da mandíbula, porque o câncer que eu tive foi no osso da mandíbula, então eu tive que tirar ele, retirar o osso da perna para refazer o meu osso da mandíbula. Aí foi muita tempo de cirurgia. Gente, olha, eu vou falar, viu? Não é fácil, cara, não é fácil. Mas enfim, graças a Deus, eu consegui a cirurgia, né? Passei a cirurgia bem, fui pra UTI, aí essa me falou, ok, 3 dias eu fiquei um dia e meio só, graças ao meu irmão Deus. Usei fumo respiratório, fiz usar tráfico, tá vendo? Tráfico, usei sonda de alimentação, fiz usar catéter, né, pra fazer a fisioterapia. Foi uma fase muito triste, assim, muito dolorida pra mim, eu não esperava. Eu tava muito volume, eu encerramento perdi a minha mãe, e eu nunca imaginei passar por isso, gente, nunca, mas enfim. Aí eu saí da UTI, fui pro quarto, e aí o meu médico falou, Joana, por um tempo você não vai poder colocar o pé no chão, porque eu tirei o osso da perna, né, eu não podia andar. Mas, gente, a minha mãe, eu não sei porquê, mas sabe assim, quando você para e você fala assim, mãe, me ajuda, porque eu não posso ficar sem andar. Eu fiquei com medo de não mais andar, eu fiquei com medo de perder os movimentos da perna, porque quando eu tirei o osso, a minha perna, ela ficou fraca, né? Mas, graças a Deus, o meu namorado, mas era meu namorado hoje é marido, falava pra mim, não amor, vamos fazer fisioterapia. Eu falei, não vou fazer, porque eu mesmo vou fazer minha fisioterapia.
eu mesmo, que vai me ajudar. E ele me ajudando, né? Sempre me ajudando. Gente, olha, eu vou falar pra vocês. O que eu passei, eu não desejo pra ninguém. Pra ninguém mesmo. Nunca desejo pra ninguém essa doença, porque eu estava num estado muito triste, muito dolorido. Então, e aí eu, né, como eu estava dizendo, eu mesmo comecei a fazer minha fisioterapia, sozinha, assim, sem fisioterapia, sem nada. O meu médico não tinha autorizado fisioterapia ainda. Eu fazia um mês de cirurgia, um mês de... Não, vamos colocar 2 meses. 2 meses de 30 dias, por aí. Eu já comecei a colocar o pé no chão. Até lá, né, no hospital, eu coloquei o pé no chão e fui colocando, fui apoiando, para mim não perder a sensibilidade dos meus dedos, para não atrofiar a minha perna. Então eu pedi força à minha mãe, e a minha mãe me deu, graças a meu irmão meu, né, a minha mãe lá de cima e ele ajudando. Então, graças a Deus eu consegui, até um certo dia que o médico entrou para ver como que eu estava, para me dar alta, ele ficou chocado, porque ele não esperava, assim, ele ia falar para ele começar a fazer a fisioterapia, sendo que eu já estava fazendo por mim mesmo, ele não tinha autorizado. Ele falou, Joana, olha, quando eu falar, você vai fazer. E pra mim não era, na minha cabeça não era, na minha cabeça era, eu vou fazer e pronto, acabou. Mas aí, graças a Deus, ocorreu tudo bem, ele ficou muito feliz comigo, ele me deu as mãos, claro, que eu não podia, porque não é tirar uma pele, é tirar o osso da perna, então eu não tinha força. Né, eu não conseguia apoiar muito a perna no chão, e aí, graças a Deus, cada dia eu fui mais ficando forte, né, vou pensando em alimentar melhor, pela fome, né, mas fui me alimentando, porque eu não podia mexer a boca, porque eu estava cheio de pontos dentro da boca, no pescoço. Essa foi a minha cirurgia, gente, de 23 horas. Essa foi a primeira. Essa. Isso, e aí eu falei assim, doutor, eu tô conseguindo colocar o pé no chão e tal. E ele falou assim, olha, eu fico muito feliz com você, mas vai com calma, porque as coisas não funcionam assim. Você é muito estressadinha. E eu falei, não, doutor, eu vou com toda a calma possível. Ele falou, eu ia marcar a fisioterapia pra você, então eu nem vou marcar mais. Porque você mesmo iniciou a sua fisioterapia por conta própria, mas mesmo assim eu vou indicar. Eu falei, tá bom, eu posso ir lá, né, conversar com a fisioterapeuta, saber o que ela acha. Aí, beleza. Aí ele marcou, no outro dia eu já fui lá, ela veio até o quarto, ela falou assim, olha, vamos ver como você tá andando, né? Pra você ver se você precisa fazer mais exercício, como que faz. Eu falei, tudo bem. Eu me levantei da cama e fui andando, né, dei umas voltinhas, apoiando no meu marido, graças a Deus. Ele apoiando nele, nela. E aí a fisioterapeuta falou, ó, você tá andando perfeita, mas tem que tomar muito cuidado, porque às vezes pode ser que você tá indo bem e às vezes não tá. Então, vamos com calma, né? Vai tranquilo, não precisa correr, não precisa andar correndo, anda de passinho que você consegue. E o meu medo também era que o médico tinha falado que eu ia arrastar meu pé. Porque no começo eu fui com o pé sensível, com a perna sensível. No começo eu achei que eu ia ficar com a perna arrastando, sabe assim? Arrastando a perna. E não, gente, graças ao meu irmão Deus, meus médicos, meu marido, a minha família, sempre do meu lado. Graças a Deus não. E aí, graças a Deus, passou o tempo, eu vim pra casa e aí eu vim pra casa, né? Aí eu já queria ir no mercado, queria ir na cidade, eu queria andar. Só que, gente, eu não podia, porque eu tava de repouso, eu tava recém-operado. Entendeu? Então, aí eu vim pra casa
as pessoas também não podiam me visitar, algumas até foram me visitar, né? As minhas amigas, na época, trabalhavam no mercado, foram me visitar, minha cunhada, algumas tia minha, né? Minha irmã, minha cunhada, namorada do meu irmão. Então, eu não podia sair. Mas tudo bem, não importava isso, né? Mas na época, pra mim, é como se eu estivesse numa prisão, porque eu queria sair pra rua. Falar, gente, eu tô viva, eu consegui. Mas enfim, gente, olha, aí passou um tempo, passou 2 anos, meu cabelo começou a crescer, meu sobrancelha começou a voltar ao normal, né? O meu rosto começou já tava meio assim, desinchado, né? Eu já tava andando normal, já com 2 anos, eu já tava perfeito, andando pra lá e pra cá, correndo, brincando, zoando. Quando eu vou na Restos, aí meus médicos pedem exame pra mim, e eu faço os exames. Na outra semana eu volto para saber o resultado. E os meus médicos me dão essa notícia de novo. Joana, você está com outro câncer. Gente, meu chão, a minha cara foi no chão novamente. Porque eu falei, gente, eu vou ter só esse e acabou. Eu me livrei, mas não. Infelizmente, eu tive outro. Foi o mesmo, né? Mas foi no céu na boca. E aí eu fiz só 2 sessões de quimioterapia e já fui pra cirurgia. Essa cirurgia ali durou 3 horas e meia. Então aí eu fiz essa cirurgia, fui ok, fui pro quarto, beleza. No outro dia já vim embora pra casa, beleza. Aí, como eu tive que fazer uma raspagem no céu da boca, eu já não conversava tão bem igual antes, né? Não conversava assim, mas eu conversava um pouco melhor do que agora. Então, beleza. Aí passou 1 mês, 2 meses, fui me recuperando. Dessa vez meu cabelo não caiu tanto, caiu só um pouco, porque eu só fiz 2, né? Aí eu me recuperei, aí quando fez 6 meses, faço novamente os exames e novamente eles continuam com câncer. Aí eu já falei, eu já venci uma, venci 2, eu venci 3. E aí nessa última, eu falei com meu médico, eu não quero fazer quimioterapia. Se puder operar logo, eu já quero operar. E aí ele falou, Joana, as coisas não funcionam, filha, a gente tem que fazer a quimioterapia pra combater. Aí eu falei, não, mas eu não vou perder meu cabelo. Ele falou, não vai, porque eu vou te dar quimioterapia branca. Eu falei, mas esse número também faz cair o cabelo. E eu já não, sabe, pra mim, eu falo, mas enfim. Aí, como eu tava dizendo, ele falou, não, vamos fazer a quimioterapia, vamos ver, se não der resultado, não vai dar cirurgia. Eu falei, tudo bem. Aí fiz a quimioterapia, fiz uma branca, fiz uma vermelha, fui intercalando, uma branca, uma vermelha, uma branca, uma vermelha. Eu fiz 4 quimioterapias, uma branca, uma vermelha, uma branca, uma vermelha. Só. Aí ele falou assim, agora vamos fazer a cirurgia. Falei, tá bom. Falei, como que é essa cirurgia? Doutor, ele falou, agora, Joana, como deu no seu osso, no céu da boca, a gente vai arrancar, tirar, a gente vai extrair o seu osso no céu da boca. Enfim, o que acontece? Isso. Eu não me alimento direito, né? Mas tudo bem, vou contar depois. E aí ele falou, eu vou tirar o osso do céu da boca. Ah, meu Deus, eu falei, mas doutor, como que vai ficar isso? Ele falou, depois a gente conversa sobre isso, não sei cirúrgico. E ele, né, começou a me explicar os medicamentos, ele dormindo, aos poucos, o sedativo, e aí eu fui. Me chamou e eu acabei dormindo, já não vi mais nada, né?
Gente, eu só lembro que eu acordei e tinha vários médicos, né? E que estava em volta de mim, e todos os meus médicos estavam rezando, né? Por mim, agradecendo a Deus, porque era o terceiro, né? Então, eu... Mas, enfim, aí eu fiz a cirurgia, essa cirurgia durou só 1h30, 1 hora não, 2 horas e meia, e aí eu já senti cirúrgico, fui quarto, né, fui pra sala de espera, né, pra gente ir voltando ao normal, e aí eu voltei, e aí eu fui pro quarto, no quarto eu fui pra casa. E aí beleza, gente, aí o que acontece? Aí passou um ano não, passou 3 meses, o meu médico me encaminhou pra mim fazer radioterapia. E aí eu comecei nessa luta de radioterapia, gente. Fiz uma radioterapia, pra quem não sabe, é um aparelho que queima. Até hoje, se vocês vissem nele, eu sou meio queimada no lado por conta da radioterapia. Eu fiz muitas sessões de radioterapia, muitas sessões de fisioterapia, mas graças a Deus eu venci, gente. Olha, bom, eu dei uma breve assim pra vocês, porque se eu contar detalhe por detalhe é muita coisa, então o vídeo vai ficar muito longo. Mas quem quiser tirar mais informação, manda perguntas ali no meu Instagram ou no meu Twitter, que é Joana Marvel, que eu vou estar respondendo, fazendo um vídeo de resposta, tá? Tá bom, meus amores? Ó, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.